Salve pessoal do sétimo ano, tudo bem? Aqui na voz do professor Marcelo e na nossa aula de número 2 da semana 2 do terceiro bimestre, nós vamos continuar o estudo sobre expressões algébricas, sobre álgebra e mais precisamente sobre monômios. Aliás, vamos começar retomando, alguns conceitos que nós vimos na aula passada. Na aula passada nós aprendemos a respeito de monômios, vimos que monômios representam uma expressão algébrica, formada pela multiplicação de um número real por uma variável ou pela multiplicação de variáveis, certo? Pode ser 2, 3, 4 variáveis. Então, isso são monômios, Vimos também que a álgebra é uma forma de generalização das coisas e que a gente faz muito uso de letras. Bom, nesses monômios, que eu coloquei aqui na lousa, reparem que aqui eu coloquei 3 vezes a letra N, e aqui eu não coloquei o sinal de vezes. Então foi uma característica que nós aprendemos na aula passada também a respeito da escrita algébrica. Muitas vezes, ou melhor dizendo, na grande maioria das vezes, o sinal de vezes entre um número e uma letra vai ser omitido, ok? Então quando você vê 3N, você tem que saber que tem um sinal de vezes aqui no meio, tá? 3N, 3 vezes a letra N. A mesma coisa aqui, entre duas letras, tem também um sinal de vezes. A gente costuma omitir esse sinal de vezes. Bom, também aprendemos que um monômio é formado de duas partes. Tem a parte literal e tem a parte numérica. Tá? A parte numérica nós chamamos de coeficiente. Eu abreviei aqui, tá? Para a gente não esquecer. E a parte literal eu chamei de PL. Bom, então o coeficiente desse monômio aqui, ou desse que é o mesmo, Deixa eu tirar o pinguinho para... O coeficiente é representado pelo número 3. Então, o coeficiente desse monômio é o número 3. Certo? E quem é o coeficiente desse monômio que está aqui, Bom, o coeficiente não é a parte numérica, mas cadê a parte numérica aqui, professor? Bom, se eu não tiver parte numérica escrita, é porque o coeficiente é 1. Então, aqui eu tenho 1AB, Ou posso colocar aqui também. Lembra que multiplicar por 1 não vai alterar o resultado, Então, quando eu tiver um monômio composto só pela parte literal, é porque o coeficiente vale 1. Então, nesse monômio aqui, o coeficiente é 1. Tá? Deixa eu só separar aqui para a gente não ficar confuso. Tá? Então, aqui é um coeficiente do primeiro monômio que eu tenho, e aqui é o coeficiente do segundo monômio. Agora, em relação à parte literal. A parte literal é composta pelas variáveis, pelas letras. No primeiro monômio, a letra que foi usada foi a letra N, então a parte literal é N. E no segundo monômio, a parte literal é AB. Tá? Então, vou colocar aqui AB. Bom, na aula de hoje, dando continuidade, nós vamos aprender a respeito de monômios semelhantes. Então, o que são monômios semelhantes? Acho que o nome já diz, São aqueles que se parecem, que são bem parecidos. Mas vamos ver qual é o critério, que a gente vai usar para dizer que são semelhantes. Monômios semelhantes são monômios que apresentam a mesma parte literal. Então, para eu ter monômios semelhantes, eu preciso ter a mesma parte literal. Lembra que os monômios vêm divididos em duas partes, numérica e literal. Eles só serão semelhantes se tiverem a mesma parte literal. Então vamos lá, vamos fazer aqui comigo. Esse primeiro parzinho aqui, eu tenho dois monômios, 4x menos 5x. Eles são semelhantes? São, porque a parte literal no primeiro, deixa eu ver que cor de caneta eu vou usar verde. A parte literal desse primeiro monômio é a letra x. Do segundo monômio também é a letra x. Então, eles são semelhantes? Sim, Então, aqui são semelhantes. Tá? Então, monômios que têm a mesma parte literal são semelhantes. E aqui, A sobre 3 e 7A. Bom, a parte literal de cada um dos monômios é a letra A. A letra A é semelhante? Sim, Então, são monômios semelhantes também. E nesse último caso, 2y ao quadrado é um monômio, 5y é outro monômio, a parte literal deles é a mesma? Sim ou não? O que vocês acham? A resposta aqui é não, tá? Então, a parte literal
é formado pela letra y e, nesse caso, pela letra y ao quadrado. Então, a parte literal não é a mesma. Apesar de estar usando a mesma letra, o expoente, né, que tem em cada letra é diferente, certo? Então, y ao quadrado e y não são partes literais iguais, tá? São partes literais diferentes. Portanto, esses dois monômios não são semelhantes. Vamos fazer um exercício? Vou colocar um exercício aqui na lousa. Você pausa o vídeo e tenta fazer, tá? Só esse aqui é o exercício que eu falei para vocês. Eu quero saber quais das alternativas abaixo apresentam monômios semelhantes. Então, tem 6 opções aqui. Algumas apresentam monômios semelhantes. Pause o vídeo, tenta fazendo isso, professor. Vamos lá, então. Bom, acho que o tempo já foi suficiente. Vamos lá, então, corrigindo. Na alternativa A, eu tenho um monômio 3A ao cubo e tenho outro monômio que, apesar de não estar o coeficiente escrito aqui, a gente sabe que é 1. 1A ao cubo. Para que os monômios sejam semelhantes, é necessário que a parte literal seja a mesma, né? Então, a parte literal do primeiro monômio é A elevado à terceira potência. Do segundo monômio também é A elevado à terceira potência. A parte literal, então, é a mesma? Sim, exatamente a mesma, né? Então, a alternativa A está certa. Na alternativa B, a parte literal desse monômio que está aqui, ó, 1 meio x ao quadrado é x ao quadrado. Essa é a parte literal. Nesse outro monômio, 1 meio x à quinta, a parte literal é o x elevado à quinta potência. Essas partes literais são iguais? Não, né? Apesar de apresentarem a mesma letra, o expoente é diferente. Então, isso faz com que as partes literais também sejam diferentes, certo? E olha só, né? Para confundir vocês, eu coloquei o coeficiente igual, tá? Mas monômios semelhantes não tem nada a ver com coeficientes, tá? Para saber se os monômios são semelhantes, a gente olha apenas na parte literal. Bom, letra C. A parte literal desse monômio aqui é a letra x. E nesse monômio também é a letra x. Então, os monômios x sobre 10 e 14x são semelhantes. Então, assinala a letra C. Vamos lá, do lado direito da lousa. Aqui eu tenho um monômio onde a parte literal é a letra A. E no outro monômio a parte literal é a letra C. Nossa, a letra A e a letra C não tem nada a ver, né, uma com a outra. Então, as partes literais aqui são diferentes. Esses monômios, 7A e 4C, não são semelhantes. Bom, aqui eu tenho o monômio 4xy e 10xy. Então, vamos observar apenas a parte literal. A parte literal desse monômio são as letras x e y. E aqui também são as letras x e y, certo? Então, as letras são as mesmas e os expoentes das letras também são iguais. É isso que é importante também vocês frisarem. Não basta apenas a letra ser igual, as letras serem iguais, né? Aqui eu tenho x elevado a 1, y elevado a 1. Aqui também. Tá? Lembra que quando a gente não tem o expoente da letra escrito, é porque esse expoente é 1. Assim como quando não tem o coeficiente é 1. Bom, na letra F, eu tenho o monômio x ao quadrado y. Lembrando que aqui, ó, esse monômio tem só a parte literal, então significa que o coeficiente é 1. Né? Bom, mas a parte literal é essa, né? Só a parte formada pelas letras. X ao quadrado, y. Esse outro monômio, que é o menos 2x ao quadrado, y, ele tem a mesma parte literal. Ó, x ao quadrado, y. Então, esse monômio aqui, esses dois monômios, são semelhantes também, porque tem a mesma parte literal. Então, assinala a letra F e eu esqueci de assinalar a letra E. Então, a gente ficou com 4 alternativas aí apresentando monômios semelhantes. Agora a gente vai estudar uma propriedade a respeito desses monômios. Pessoal, a propriedade ela diz o seguinte, que os monômios semelhantes podem ser agrupados e reduzidos a um único monômio. Então a gente tem a possibilidade de escrever aqui vários monômios de uma forma mais simples, tá? De estar reduzindo a ele a um único monômio. Por exemplo, ó, esses 3 monômios, A, 2A e 3A, são monômios semelhantes, certo? Então eu posso agrupar esses monômios de uma única e reduzir a um único, né? De 3, fazer virar um só. Como assim, professor? Dessa maneira, ó.
Bom, quando eu tenho um monômio formado somente pela parte literal, eu sei que o coeficiente dele é 1. Então aqui eu tenho 1a mais 2a mais 3a. Bom, como a parte literal é sempre a mesma, então eu vou manter a parte literal, tá? Vou manter a parte literal, que é a letra A. E vou somar apenas os coeficientes. 1 mais 2 mais 3. 1 mais 2 mais 3. Tá legal. Então, quanto dá a soma dos coeficientes? Não é igual a 6? Então, aqui a gente tem, ó, 1a mais 2a mais 3a igual a 6a. Então, eu estou pegando os polinômios, os monômios, né, que são semelhantes, e estou agrupando eles, tá? Então, eu troquei todos esses três monômios aqui, essa soma de três monômios, por um único monômio que tem o mesmo valor. Só está escrito de uma forma reduzida, né? Vamos lá, aqui a gente tem de novo monômios com a mesma parte literal. Então eles são monômios semelhantes. Aqui eu tenho 1xy mais 1xy mais 1xy. Isso aqui vai ser igual a 3xy, certo? Então, de uma maneira assim bem esmiuçada, né, bem explicadinha, eu vou fazer o quê? Eu vou somar os coeficientes, 1 mais 1 mais 1, e vou multiplicar, né? E vou copiar ou multiplicar pela parte literal. Lembrando que sempre tem um sinal de vezes aqui, mas a gente pode estar omitindo ele. Bom, 1 mais 1 mais 1 vai dar 3. Então ficou 3xy. Professor, eu preciso indicar essa soma que está sendo feita ou posso fazer mentalmente? Pode fazer mentalmente, né? 1xy mais 1xy mais 1xy é igual a 3xy. Mas quem tiver um pouquinho mais de dificuldade, no início é interessante você estar montando aqui a soma dos coeficientes. Vamos lá, ó. Aqui a gente tem 4 monômios, todos eles são semelhantes, porque tem a mesma parte literal, que é o a elevado à terceira potência. Então a parte literal eu vou copiar. O a elevado à terceira potência eu vou manter. E vou fazer a conta só com os coeficientes. Vamos lá, ó. Os coeficientes. Tenho 10 menos 7 mais 2 menos 1. Não vamos esquecer que aqui tem 1, hein, gente? Tá legal? Então, 10 menos 7 dá 3. 3 mais 2 é 5. 5 tira 1, 4. Então, eu fiquei aqui com 4a ao cubo. 4a elevado à terceira potência. Então, essa é uma propriedade dos polinômios. Oh, meu Deus, estou falando polinômio toda hora. Dos monômios que são semelhantes, né? Então, quando eu tiver monômios semelhantes, eu posso estar agrupando eles e reduzindo a um único monômio. Tá certo? Vou colocar um exercício para a gente treinar aqui, ó. Olha só, o exercício está aqui na lousa, pessoal. Eu quero que vocês reduzam, né, se possível, a um único monômio. Tá certo? Então, pause o vídeo aí nesse momento e tenta fazer. Tá? Espero vocês. Acho que já deu tempo, né? Quem pausou aí tentou fazer. Como é que ficou então? Aqui eu tenho dois monômios com a mesma parte literal, tá? Então, se eles têm a mesma parte literal, são monômios semelhantes, certo? Então, eu posso somar e subtrair eles. Eu posso estar agrupando, né? E reduzindo a um único monômio. Bom, aqui eu tenho 3 menos 10. Então, olha só, eu vou manter, né, a parte literal, que é a quadrado b. Vou fazer a conta só com os coeficientes. 3 menos 10. 3 menos 10. Tem que ser nessa ordem, tá, gente? 3 menos 10. Bom, se eu tenho 3 e vou tirar 10, né, vai ficar faltando 7, né? Se eu tenho R$3 para eu gastar 10, está faltando 7. Então, 3 menos 10 dá menos 7a quadrado b. Tá? Então, eu peguei esses dois monômios que tinham a mesma parte literal, portanto eram semelhantes, e transformei em um único monômio, menos 7a quadrado b. Olha aqui, ó, na letra B é a mesma coisa. Os dois monômios que tem aqui possuem a mesma parte literal, que é a letra x. Então vou manter a letra x. E faço a conta só com os coeficientes. 0,7 mais 4. Então 0,7 mais 4 inteiros, né? Então, 0,7 mais 4 inteiros vai dar 4,7x. Então, aqui eu estou fazendo a conta, né, transformando esses dois monômios em um único monômio. Agora, na letra C,
A gente não tem monômios semelhantes, porque a parte literal de um é y, a parte literal do outro é a letra n. Então, nesse caso, não tem como eu agrupar, não tem como reduzir. Essa aqui já é a forma mais simples possível de se escrever, tá? Então, 3n vai ser um monômio, menos 4y é outro monômio. Nesse caso aqui, a gente tem uma expressão algébrica, né? Uma expressão aí composta de dois monômios. Depois a gente vai falar mais sobre isso na próxima aula, ok? Então, essa aqui não tem como reduzir mais que isso. Beleza? Agora, deixa eu colocar abrir um parênteses aqui. Suponha que essa expressão tivesse aqui mais um monômio. Vou colocar aqui um 5n. Dá para eu reduzir isso aqui a um único monômio? Para reduzir a um único monômio ainda não dá. Mas eu consigo sim agrupar aqueles que são semelhantes. Olha, quem a gente tem aqui como semelhante? O 3n e o 5n. Bom, então 3n mais 5n vai dar 8n. E aí o monômio que tem a letra y, ele continua aqui do lado. Então ficou 8n menos 4y, tá certo? Então, ó, eu não consegui reduzir a um único monômio, mas eu consegui reduzir. Eu tinha três monômios, certo? Agora eu tenho só dois. Então, a gente teve uma redução de monômios. Como que a gente fez essa redução? Nós agrupamos aqueles monômios que eram semelhantes, né? Aqueles que tinham a letra n, certo? Bom, vamos ver agora uma aplicação da álgebra na geometria. Vamos estar misturando um pouquinho as coisas aí. Olha só, pessoal, um exemplo que parece simples, bobinho, mas que está recheado de conteúdos, definições matemáticas muito importantes. Olha só, determine o perímetro dos polígonos regulares a seguir. Aí eu tenho um polígono de 4 lados, né, um quadrado, né, que é o polígono regular de 4 lados, e um hexágono, né, um polígono de 6 lados, onde cada lado mede x, aqui mede 2n. Então, é claro que a gente não vai conseguir determinar o perímetro, né, em termos numéricos, porque a gente não sabe quanto mede os lados dessas figuras. Mas a gente consegue determinar uma expressão que representa o perímetro, né? Então, o correto aqui seria: determine a expressão do perímetro dos polígonos regulares a seguir. Tá? Faltou ali a palavra expressão. Bom, vamos retomar então. Perímetro, nós sabemos que é a soma dos lados, né, de um polígono. Sempre que eu tiver um polígono, a soma dos lados desse polígono é o nosso perímetro. Polígono a gente já sabe que é uma forma plana, os lados não podem se cruzar, tem que ser fechada, tem que determinar uma única região, enfim, tá? E o fato deles serem regulares, o que significa um polígono regular? Significa que todos os lados têm a mesma medida, tá? Então, toda vez que a gente falar em polígono regular, a gente tem que saber que polígonos regulares são polígonos que têm lados com a mesma medida. Então, olha só, se eu tenho um quadrilátero onde todos os lados têm a mesma medida, então eu estou falando de um quadrado, né? Um quadrado é esse polígono de 4 lados, todos iguais. Então, eu tenho que esse lado mede n, 2n, aqui também é 2n, aqui também é 2n. Então, tá aí, um polígono onde os 4 lados têm a medida igual. Como é que eu vou achar o perímetro desse polígono, então? O perímetro é a soma desses lados. Então, é 2n mais 2n mais 2n mais 2n. Tá certo? Então, eu vou somar, né, esses 4 lados aqui do meu polígono. Repare que nessa soma eu tenho monômios semelhantes. O que são monômios semelhantes? Que tem a mesma parte literal. Todos eles têm como parte literal a letra n. Então, eu posso estar fazendo o que aqui, ó? Eu vou manter a parte literal, que é a letra n, e vou somar apenas os coeficientes. Então, eu faço 2 mais 2 mais 2 mais 2. Quanto dá essa soma? 2 mais 2 é 4, mais 2, 6, mais 2, 8. Então, eu tenho que o perímetro desse quadrado vai ser igual a 8n, certo? Vamos para o nosso polígono da letra B. É um hexágono regular. Um hexágono regular é um polígono de 6 lados, todos iguais. Então, esse lado mede x. Então, esse mede x, esse aqui, esse e esse. Para eu encontrar o perímetro desse polígono, o que eu vou fazer? Vou somar esses lados, né? O perímetro vai ser igual
x mais x mais x mais x mais x mais x. Então, olha só, eu tenho aqui uma soma de 6 monômios. E esses monômios todos são semelhantes, porque todos têm a mesma parte literal. Bom, se eu quero então reduzir, né, encontrar uma única expressão para eles, eu posso manter a parte literal, que é a letra x, e somar apenas os coeficientes. Mas, professor, não tem coeficiente aqui. Tem, claro que tem, né? Só não está escrito. Mas eu tenho aqui, todos esses monômios têm coeficiente 1. É 1x que está escrito aqui. Bom, então o meu perímetro vai ficar 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1. Portanto, 6x. Certo? Então eu tenho um único monômio aqui, né, representando o perímetro desse hexágono regular. E aqui eu tinha um único monômio representando o perímetro daquele quadrado, daquele quadrilátero regular. Ok? Mais uma aplicação, gente. Aguarda aí. Só para a gente finalizar a nossa aula de hoje, vamos pensar na seguinte situação. Eu quero escrever uma expressão algébrica, né, monômios aí, para representar o perímetro dessa figura, que é um quadrado, e a área também. Então agora a gente está acrescentando a ideia da área. Depois o perímetro e a área desse retângulo e o volume desse cubo, ok? Então vamos trabalhar um pouquinho mais de geometria aí. Bom, o perímetro, né, a gente já fez alguns exemplos aí, vimos que para encontrar o perímetro de uma figura, basta somar todos os lados daquela figura. Então o perímetro vai ser A mais A mais A mais A. Ok? E aí sabemos também, né, que quando eu tenho uma soma de monômios que são semelhantes, eu posso agrupar esses monômios. E aí o meu perímetro, né, a expressão do meu perímetro aqui vai ser igual a 4A. Certo? Porque aqui eu tenho 1A mais 1A mais 1A mais 1A. 4A. Beleza. Agora vamos falar a respeito da área. Lembra que para calcular a área de um quadrado, a gente tem que fazer lado vezes lado? Então, tem que pegar um dos lados do meu quadrado, multiplicar pelo outro lado. Então, vai ser A vezes A. E agora, que eu tenho uma multiplicação de dois monômios semelhantes, tá? Como é que eu faço? Bom, aí vamos lembrar de potência, né? Quando a gente tem lá, por exemplo, ó, 3 vezes 3, isso não é o mesmo que 3 ao quadrado? 10 vezes 10 não é o mesmo que 10 ao quadrado? Bom, A vezes A vai ser o mesmo que A ao quadrado. Então, a área daquele quadrado pode ser representado por esse monômio que está aqui do lado. Deixa eu colocar assim, ó. A área vai ser representada pelo monômio A ao quadrado. Tá? A vezes A ao quadrado. Agora, uma outra ideia que a gente pode usar também foi uma propriedade de potenciação que nós vimos, né? Quando eu tenho multiplicação de potências de mesma base, eu somo os expoentes. O expoente desse A é 1, desse outro A também é 1. 1 mais 1, 2. Tá? Então, se eu somar os expoentes aqui, ó, eu vou ter que a expressão da minha área vai ser... A área vai ser igual a A elevado a 1 mais 1. E aí eu sei que 1 mais 1 dá 2. Certo? Então, sempre que eu tiver a multiplicação, né, de letras iguais da mesma parte literal, eu devo somar os expoentes de cada uma das partes literais. Bom, deixa eu colocar assim. Senão não vai caber. Questão de espaço de louça. Olha só, segundo item aqui. Agora a gente tem um retângulo. Eu quero calcular o perímetro desse retângulo. Então eu quero representar, né, através de uma expressão algébrica, aí, usando a álgebra, qual é o perímetro desse retângulo. Por que usando a álgebra, professor? Porque eu não conheço nem a largura e nem o comprimento do retângulo. Eu sei que a largura é A, o comprimento é A mais B. Então são medidas que eu não conheço, que estão sendo representadas por letras. Bom, mas se eu quero calcular o perímetro, eu vou fazer esse lado que mede A mais B, mais esse outro lado que mede A, mais esse lado aqui de cima, que também é A mais B, né? Mais esse outro lado aqui da esquerda, que também mede A, né? O retângulo, os lados opostos são iguais. Então eu fiquei
que o meu perímetro pode ser dado por essa soma de monômios. Olha quantos monômios eu tenho aqui, né? A é um monômio, B é outro. A, B e A. Bom, os monômios que são semelhantes eu posso estar agrupando, eu posso estar reduzindo. Então, quem são os monômios semelhantes? Aqueles que têm a mesma letra. A e A. Quantos As tem aqui, né? Ó, 1 mais 1, 2, 3, 4. Então, eu posso representar o perímetro desse retângulo como 4A. Ao invés de colocar A mais A mais A mais A, eu posso trocar por 4A. 4 vezes o A. Agora eu também tenho a letra B, né? Olha só. A letra B é um outro monômio. Tem um monômio cuja parte literal é a letra B. Aqui eu tenho 1B mais 1B. Bom, esses dois monômios aqui que tem a parte literal B, eles podem ser agrupados. 1B mais 1B vai dar 2B. Então tem uma expressão aqui para representar o perímetro, né, desse retângulo. 4A mais 2B. E em relação à área, como é que eu calculo a área de um retângulo? Para calcular a área de um retângulo, nós temos que tem que multiplicar, né, o comprimento pela largura, ou a base pela altura, né? É assim que a gente calcula a área de um retângulo, multiplicando a base pela altura. Agora, naquele caso que está ali, ó, nossa área vai ser igual, então, a base, que é A mais B, vezes a altura, que é A. Tá? Então, vai ficar indicada dessa forma aqui. Eu posso somar o A mais B? Não, não posso. Mas a gente vai ver depois, mais para frente, né, como mudar um pouquinho essa escrita. Mas, por enquanto, a gente só pode deixar representado dessa forma, né? É a medida do comprimento, A mais B, vezes a medida da largura, que é o A. Deixa só indicado dessa maneira, tá? Não tem como eu agrupar, né, e reduzir a um único monômio, né? Não dá para a gente ficar simplificando, agrupando os monômios semelhantes nesse caso aqui. Bom, em relação ao volume de um cubo, como é que eu calculo o volume de um cubo? Pela multiplicação das três dimensões, né? Pega o comprimento, multiplica pela largura, multiplica pela altura. É assim que a gente acha o volume de um cubo, né? No caso aqui do cubo, comprimento, largura e altura são iguais. Então o volume vai ser igual a N vezes N vezes N. Opa, olha só, a gente tem um produto de três monômios semelhantes. São monômios semelhantes sendo multiplicados. Parecido com essa ideia da área do quadrado, né? A vezes A deu A ao quadrado. E N vezes N vezes N. O que vocês acham que vai dar aqui? Bom, lógico que vai dar N ao cubo. Por que ao cubo, professor? Porque quando tenho multiplicação de monômios semelhantes, eu vou somar os expoentes. Tem expoente 1 aqui, expoente 1 aqui, expoente 1 aqui. 1 mais 1 mais 1 é 3. Lembra que o professor falou, né? Quando não tem expoente escrito, é porque o expoente é 1. Aqui também, ó, expoente 1, expoente 1, expoente 1. Só que eu não estou fazendo conta, né? Então não preciso escrever esse 1 que está aqui. Mas na hora que for fazer cálculo com esses expoentes, eu tenho que lembrar que existe e que vale 1. Pessoal, é isso. Vou deixar a tarefa no final do nosso vídeo, tá? Façam com bastante atenção, revisem as videoaulas, volta, assiste de novo, para um pouco, copia alguma coisa importante, tá? Lembrando que a gente está estudando aqui a base, né? Os fundamentos da álgebra, são as aulas mais importantes. Fiquem com Deus, um grande abraço, até a próxima aula.